Então, boa noite a todos e todas. Vamos iniciando, gente, a nossa reunião 6, né? Estamos aí, já passamos, né, da metade da nossa jornada. Vocês que são de segunda, então, né, nós teremos uma reunião a menos, vai passar bem rapidinho. Só para lembrá-los, então, hoje a nossa reunião vai no portfólio, tá? Reunião 6 vai no portfólio. Quem já gosta de abrir ele, já ir colocando, tá? Então, hoje é a nossa penúltima reunião do portfólio. Aí, semana que vem tem a avaliação, né, lá dentro do portfólio, aí vocês encerram e já entregam ele também, tá? Então, hoje é a última reunião que vocês vão, na verdade, descrever no portfólio, né? Na semana que vem são só duas tabelas para vocês fazerem avaliação e autoavaliação, tá? Então, aí, quem gosta de já abrir o portfólio e ir preenchendo, né? Então, hoje, a nossa reunião vai para o portfólio, tá bom? Então, boa noite a todas e todos que foram entrando, sejam bem-vindos, e vamos lá, vamos continuar falando hoje sobre a IA, né, sobre a inteligência artificial. Boa noite, Viviane. No sentido de avaliação, né, a gente vai continuar usando parecido com o que a gente já fez semana passada, né? Então a gente vai trabalhar com os comandos, com os prompts, né? Vocês vão elaborar um prompt novamente e vão, só que agora pensando numa atividade avaliativa. A gente vai ver um exemplo, né? Então é trazer a IA como um recurso, como uma ferramenta para nós, né? O objetivo é nós usarmos a IA como um auxílio ali, uma ferramenta para preparar uma atividade, né, e aplicar com os nossos alunos. Então, quero implementar usando a IA, né, vocês podem, né, prepara uma atividade usando, boa noite, Miriam, né, por exemplo, semana passada saíram várias atividades bem interessantes, quero implementar, né, então, tira print do prompt, tira print do chat GPT ou do Gemini, seja qual vocês usaram, né? E aí, da atividade sendo aplicada com os alunos também, né? Quem optar em implementar usando a inteligência artificial. Então, vamos lá, vou compartilhar os slides com vocês aqui, e aí a gente já conversa mais um pouco sobre a inteligência artificial. Opa. Prof, enquanto você vai compartilhando a tela, vou tirar uma dúvida. Eu fiz as rúbricas da História em Quadrinho da HQ que eu vou fazer com os 8º anos. Eu iniciei já com eles e tal, mas eu usei a inteligência artificial. A gente pode usar as duas situações aí para apresentar, ou eu poderia usar direto a inteligência artificial na criação da rúbrica sem me preocupar com a história em quadrinho em si? Como você preferir, se você quiser usar as duas, você pode usar as duas, se você quiser fazer só uma, você pode fazer só uma também, mesmo você tendo criado a rúbrica, como você achar melhor aí para você apresentá-lo. Okay, Mas você obrigada. pode, de nada, usando as duas. Então, vamos lá, né? O uso da IA na avaliação. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, né? A nossa reunião 6. Então, lembrando a todos da participação com a câmera aberta, qualquer probleminha que vocês tenham, podem escrever no chat ou me mandar uma mensagem com a câmera de vocês que eu justifico, né? Então, vamos lá. Então, os objetivos da reunião de hoje. Compreender o papel da inteligência artificial na educação, especialmente na avaliação. Tranquilo, Indiana. Às vezes é a internet, às vezes ela, né, fique tranquilo. Se você conseguir abrir depois, eu justifico aqui. Né, então, a gente vai pensar em como eu produziria uma avaliação, né, usando a inteligência artificial, criando um comando, né, que nem a gente trabalhou semana passada. O segundo objetivo é explorar estratégias para elaborar perguntas e utilizar a IA como ferramenta de apoio à construção de avaliações,
né? Então, vamos trabalhar novamente com o comando ali, com o prompt. E o terceiro é criar uma atividade avaliativa com base na aula 9 de História, da segunda série do ensino médio e do descritor D17. Então, é com essa aula que a gente vai trabalhar no Em Ação de hoje, tá? Então, no momento que vocês forem para o grupo, é com essa aula e em cima dela que vocês vão criar uma atividade usando a inteligência artificial. Então, aqui, né, gente, o nosso cronograma. A gente teve algumas mudanças nesse cronograma, tá? Tanto que ele nem tá aqui, mas eu já vou falar para vocês, porque isso foi hoje, né, que ele mudou. Então, nós estamos na reunião 6, aí a da semana que vem vai ser o brainstorming mesmo, tá? Na reunião 8, né, que mudou um pouquinho ali, não vai mais ser agência do estudante, né, vai ser outro tema e compartilhamento. Nós vamos ter 40 minutos de compartilhamento na reunião 8, e depois eu vou falar melhor para vocês sobre isso. E na reunião 9, vocês que são de segunda, não vão ter do HQ mesmo, tá, gente? A nossa reunião 9 vai ser a nossa última com compartilhamento e feedback. Eu perguntei para a tutora, né? E ela me confirmou hoje. Então, essa é a organização, né? Que vai para a nossa final de jornada. Então, vocês não terão mesmo uma reunião de história em quadrinhos, tá? Então, eu até já postei lá no mural, posso repostar qualquer coisa para vocês, e eu até poderia postar uma gravação de uma outra turma minha, mas ela vai demorar para acontecer, tá? Para eu poder postar a gravação. Mas quem quiser usar a história em quadrinho para implementar, pode usar, tá bom? Pode falar, Margarida. O dia da apresentação vai ser só realmente na reunião do dia 14? Vai ser na 8 e na 9. 8 tá? e 9, tá. 8 e 9. Então, assim, na reunião 8, na nossa ali, nós vamos ter 40 minutos. Eu fiz uma planilha, tá? Depois eu vou compartilhar para vocês se inscreverem, no qual dia vocês eu já preferem. implementei, eu só estou terminando os slides. Uhum. Daí, assim, se eu não me engano, eu deixei 8 para a reunião 8, né? Porque são 40 minutos, e 12 para a reunião 9, porque vocês são em 20, tá? Então, a ideia é que dê tempo de 8 na reunião 8 e os demais fiquem para a reunião 9. Aí eu fiz uma planilha hoje, tanto que eu nem tinha postado ela, porque eu fiquei sabendo dessa, que vocês não terão mesmo o HQ, vai ser compartilhamento na 9. Hoje, daí eu já me organizei para apresentar para vocês ela. Eu já deixei ela até lá no mural do Classroom, caso alguém tenha curiosidade. Mas eu fiz a planilha, depois eu até vou mostrar para vocês já, daí depois não precisa eu mostrar de novo, tá? Então, eu montei uma planilha para compartilhamentos. Como vocês são de segunda e vocês terão uma reunião a menos, né? Eu já fui me organizando, né, pensando nisso, ó. Então, aqui, gente, essa é a planilha, ela está no mural do Classroom, vocês podem se inscrever, tá? Ó, eu organizei aqui, ela tá assim, então, ó, compartilhamento, opa, faltou um S, deixa eu já vou arrumar ela aqui, vou colocar compartilhamentos. Então, aqui, ó, essa só, gente, percebem que o de vocês não vai mudar, mas tá das minhas 3 turmas aqui embaixo, ó, turma TB, turma C e turma I. Então, vocês vão ser os que serão na reunião 8 e 9, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês se inscreverem, ó. Daí vocês só coloquem o nome, tá? Que daí eu vou seguir essa sequência. Aqui tá pedindo o link do relato. Não precisa colocar agora, tá? Depois a gente vai se organizando. É mais mesmo para vocês colocarem os nomes de vocês e eu organizar as apresentações, tá? Tanto os compartilhamentos. Então, eu deixei aqui, ó, porque, ó, tem aqui, gente, a turma C, que a C vai ser na 8 e na 10. E a turma I na 8 e na 10. Vocês que vai ser na 8 e na 9, porque vocês não terão a 10. Mas vocês já podem colocar os nomes de vocês lá, tá bom? Pode falar, Miriam. Tá desligado o microfone, Miriam. Esse link, como é que a gente joga o link?
O link é do teu relato de implementação, sabe? Você copia ele lá e cola ali. Mas esse não precisa. É só para facilitar no dia. Esse eu mesmo depois copio e colo. É a hora que eu estiver arrumando os relatos, eu copio e colo. É só mesmo. O mais importante é vocês colocarem os nomes de vocês e se inscreverem, ó, né? Acho que deixa eu ver se eu deixei para todo mundo poder mexer nela, mas eu tinha deixado. Ó, todo mundo tá com. Dá para todo mundo mexer, prof, porque eu já fui lá e já coloquei meu nome. Ah, então tá bom. Isso, é verdade. Já coloquei. Já coloquei meu nome. Então tá bom. Então já vão se inscrevendo, né? Isso, tá? Porque aí a gente faz as apresentações seguindo essa ordem, tá? Aí facilita muito no dia, tanto para mim quanto para vocês. Então vamos voltar. Eu já antecipei, eu ia falar sobre isso no final, mas já falei agora. Então vamos lá, já vamos organizando, tá? Por que o meu não entrou ali? A quinta. Na quinta? Vamos ver se eu consigo. Eu tinha colocado meu nome. Eu já escrevi lá, Miriam, no quinto, tá bom? Só cuidado para um não apagar o nome do outro, tá? Às vezes clica em cima do quadrinho e se vocês descerem, ele vai lá para baixo, tá, gente? Daí some os nomes. Então, já coloquei. Então, ó, gente, nossa agenda de hoje. Então, nós temos o acolhimento, né? Depois, o fundamentando a prática. Aí, vamos ver a aula do RCO lá com uma proposta de atividade. Temos o em ação, o queremos te ouvir, a síntese final e o portfólio, né, gente? Hoje é a reunião que vai no portfólio, tá? Reunião 6 lá. Então, quem gosta de já ir colocando, pode abrir ele fazendo as anotações. Então, gente, nosso acolhimento, né? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a inteligência artificial, né? Eu vou colocar, então, um vídeo aqui para vocês assistirem, né? A gente vai assistir uma reportagem sobre o uso da inteligência artificial na educação, tá? É uma reportagem, aí um trecho que nós vamos assistir, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a inteligência artificial na prática de cada um. A inteligência artificial já é uma realidade em algumas escolas do país. Além de auxiliar os alunos no processo de aprendizagem, também é um caminho para desenvolver soluções. Tudo isso desde que ela seja usada com responsabilidade e critério. Claro, e o que a gente vai conferir agora na primeira reportagem da nossa série sobre inteligência artificial. Para criar exercícios para alunos da Faculdade de Tecnologia, o professor usa o ChatGPT, robô de conversação com inteligência artificial. Eu pedi para ele fazer 3 testes com 5 alternativas de verdadeiro ou falso sobre efetuação, né? A efetuação é um mindset empreendedor, uma mentalidade empreendedora. Ele até fez o exercício certo, mas com o conceito errado, né? Então, o que eu tinha que dar? Eu tenho que dar um contexto maior à nossa inteligência artificial. Aí ele fez todo o exercício correto, né? E montou rapidamente um exercício que você pode aplicar com os alunos, né? Ele entende a tecnologia como um ajudante que depende de muita supervisão. A gente também precisa aprender a fazer as perguntas e a instruir a inteligência artificial para que ela te dê as respostas que você precisa. É uma ferramenta que aumenta a produtividade, mas ela também não é perfeita. A professora Cíntia ensina linguagem de programação para alunos do ensino médio técnico de uma escola de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Ela também desenvolveu o programa de computador chamado CRIA, que usa ferramentas de aprendizado de máquinas para corrigir redações pelos critérios do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, ela ensinou os critérios à máquina por meio de um banco de redações corrigidas por professores da escola em que ela trabalha. O que a gente faz? Reduz o tempo dele, porque ele vai receber uma redação já corrigida. E o que o professor vai avaliar? A criatividade do aluno, de repente, naquela solução do problema, o repertório, coisas que isso para a inteligência artificial acho que já é mais difícil. Muitas vezes eu estou treinando redação e eu não posso parar uma professora e falar, olha, você pode me ajudar com isso? E aí, jogando isso no CRIA, eu já consigo ter uma visão
bem melhor de como eu posso melhorar aquela redação. Esses alunos tiveram o primeiro contato com linguagem de programação aqui na escola e descobriram as possibilidades de uso da tecnologia para resolver problemas reais. Eles vão representar o Brasil em uma competição internacional com o corretor de provas desenvolvido pela professora Cíntia e mais um projeto criado para ajudar na comunicação de pessoas com um tipo de esclerose que compromete a fala. Então, o nosso projeto, ele reconhece o seu rosto, reconhece os seus olhos. Então, quando nós olhamos para a tela do computador, ele faz toda essa identificação. Aparece um teclado na sua tela e com o movimento dos seus olhos, você vai digitando e a frase que você quer vai se formando na tela. E foi uma oportunidade boa para esse problema, a tecnologia. Então, resolver problemas com a tecnologia é uma coisa que eu quero fazer da minha vida. Se as salas de aula e espaços de estudo tradicionais eram marcados por cadernos, lousas e livros, hoje em dia é praticamente impossível estudar, consumir ou produzir conhecimento sem o uso de telas, internet e ferramentas de tecnologia. Esta professora da Unifesp, que pesquisa tecnologia educacional, diz que a inteligência artificial é bem-vinda quando usada não para padronizar o ensino, mas para estimular a criatividade. Eu tenho que pedir para o aluno para ele fazer coisas a partir da realidade dele, porque isso a inteligência artificial não faz. Ela pode fazer uma busca de referências, ela pode construir um texto ou melhorar um texto, transformar ele gramaticalmente mais correto, mas a partir do que você traz. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente trabalhar a autoria do aluno. Amanhã, em mais uma reportagem da nossa série, vamos ver e conferir os impactos da inteligência artificial nas artes e no entretenimento. Então, aí, gente, né, uma reportagem falando sobre, né, os benefícios da inteligência artificial, tanto para os alunos quanto para os professores, em vários setores que ela está sendo utilizada, né, nos últimos anos aí. E agora tem uma pergunta para vocês. Como você tem utilizado a IA em sua prática docente? Quem usa a inteligência artificial? Como que você tem utilizado? Alguém aí que está se aventurando na IA? Gostaria de compartilhar conosco? Como eu falei, prof, já que ninguém se manifestou, vamos lá. Às vezes eu uso para textos, como eu comentei na outra aula, elaboração de atividades, perguntas, e uma coisa que eu nunca tinha feito, que a partir da aula passada, como eu já tinha decidido, eu ia fazer a história em quadrinho. E eu tenho muita dificuldade em criar a tal dos critérios lá para avaliar, né? Aí eu disse, vamos lá, vamos ver se o chat GPT me ajuda nisso. Eu coloquei ali o que eu queria, né, que era criar rúbricas para história em quadrinho, para o 8º ano, dei um contexto mais ou menos para a inteligência artificial do que eu queria, e saiu até mais do que eu queria, né, no sentido, saiu alguns itens que eu não ia cobrar deles, que eu acabei eliminando. Então, hoje pela manhã eu já distribuí para eles. Eu já tinha comentado que a gente iria fazer, eles já trouxeram alguns materiais, algumas ideias que eles se organizaram, e hoje de manhã eu entreguei para cada grupo, permiti que eles fizessem trios, duplas, enfim, para os critérios que eles vão ser avaliados, que eu acho importante que eles saibam o que eu vou olhar. Então, nesse sentido que eu acabei utilizando ela. Obrigada, Viviane, né, pela contribuição. E ela é uma ferramenta para nos auxiliar, né? Seja ali na construção de uma rúbrica, de uma atividade, que nem a gente já trabalhou um pouco sobre isso semana passada, né? Na construção dos comandos, porque quando a gente elabora um comando, né, bom, assim podemos dizer, a inteligência artificial acaba nos auxiliando. Isso trazendo ali dicas de atividades, né? A gente, né,
acaba utilizando ela, né, no nosso dia a dia. Então, esse é um benefício que nós podemos ter a partir da utilização da IA. Eu sei que para muitos ainda é novo, né, estão começando a se aventurar aí, tanto no ChatGPT quanto no Gemini, né, que é o que nós conhecemos e trabalhamos semana passada, né? Hoje a gente vai continuar também. Tem alguns outros, né, que também possibilitam, né, na execução talvez de uma história em quadrinho. O próprio Canva ajuda na execução da história em quadrinho. É um pouquinho mais elaborado, mas também dá para usar, e algumas outras, né? Então, a gente tem, aos poucos, nós estamos aprendendo a como nós usarmos, né? Usar ali na nossa prática para nos auxiliar como ferramenta. E aí, chegar, talvez, a levar para os alunos também. Né? Vamos lá. A inteligência artificial já é uma realidade em algumas escolas do país. Então, né, para começarmos, então a gente vai fazer uma atividade envolvendo, né, a IA e o que vocês sabem sobre ela também. Então, estamos vivendo um período onde a inteligência artificial tem se desenvolvido de forma rápida e crescente, alterando, né, diferentes contextos pelo mundo. Porém, você está antenado com as discussões recentes sobre a IA? Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, um link, gente, é no Quizzes, tá? Vocês vão jogar ali rapidinho no Quizzes, tem algumas perguntinhas para vocês responderem sobre a inteligência artificial. Vou colocar aqui no chat, tá? Aí vocês podem entrar e jogar, tá? Eu nem vou compartilhar ele aqui para que, né, vocês lá consigam ver as respostas, aí depois vocês me contam como vocês foram. Pode falar, Miriam. Uma perguntinha, que agora me... Você pode olhar a lista lá e ver em que número que aparece meu nome? Eu já abro ela aqui, então, enquanto vocês estão jogando. Dá uma olhadinha, porque eu acho que andaram mexendo. É porque eu fechei, porque eu estava com muitas guias abertas, daí fica travando, mas eu já abro ela de novo. Tá ok. Não tá mais lá no quinto, Miriam. Tiraram. Eu coloco, então... Eu já tinha colocado no quinto a hora que eu falei para a prof. Não, estava no quarto, Viviane. Mas eu troco aqui, coloco você, Miriam, colocar, no 4. Isso. Porque não tem ninguém no 4. Eu estava na quinta, eu tirei print da tela a hora que eu escrevi, que era para justamente porque acontece esses esquemas. É que daí um escreve em cima do nome do outro, na hora que todo mundo está escrevendo junto, né? Mas eu já organizei, já coloquei lá, Miriam. Então o meu ficou no 4. Tá ok. Isso. Deixa eu sair, senão eu mesma apago. Então, conseguindo jogar, gente? Conseguiram acessar? O Quizzes? Sim? Então tá bom. Lucimara, pode falar. Acho que você está com o microfone. Sim. Eu sempre chego atrasada, porque eu sempre estou na escola até 6h15, por isso que eu chego atrasada, mas eu não sei, é número para quê isso daí? Para os compartilhamentos, Lucimara, que vão ser na reunião 8 e 9. Eles estão se inscrevendo. Eu vou colocar no chat o link de novo, daí você pode colocar teu nome na planilha, tá bom? Tá, obrigada. Eu não sei, o meu de jogar aqui não saiu, foi o primeiro e não saiu do lugar mais. Lucimara, já postei no chat o link da planilha daí, tá? Vocês se inscrevam lá para fazer os compartilhamentos, que vai ser na reunião 8 e na 9. Quando terminarem o quiz, a gente me avise, fazendo favor, um emoji, um okzinho, só para eu saber.
Marcos, a Michelle também, Viviane, Dinara, Ana Luísa, Júlio, ok. Ilma. A Ida também. Renara, ok. E aí, como foram? Acertaram? Erraram? Todas? Clauder também, ok. Clauder, você que foi o último lá. A Márcia escreveu que errou uma. Eu ia perguntar para o Clauder se ele acertou todas. Eu errei duas. Duas. A Eliane também errou duas. Ó, Viviane, uma. A Margarida, uma. A Viviane, duas. Então, assim, gente, para mim, pelo menos, a inteligência artificial é algo novo. Eu estou me acostumando com ela desde o ano passado. Então, estou aprendendo bastante também sobre ela para acabar usando ela na minha prática. Até confesso para vocês que tenho usado nos últimos dias aí bastante com... Né, desde que eu aprendi a fazer bons comandos, né, para elaborar atividade, né, propostas de trabalho, mas tem algumas questões que até na hora do quizzes ali, elas acabam confundindo a gente também do que a gente acha que é certo e errado dentro do mundo da inteligência artificial, né. Mas, obrigado a todos aí por terem participado, né, do jogo aí. A gente vai continuar falando sobre a inteligência artificial agora. Então, né, o uso da IA na educação. Então, nós temos aqui algumas etapas, né? Nossa reunião hoje a gente vai focar na avaliação, né? Então, a gente vai trabalhar com uma aula do RCO e com a possibilidade de usar a inteligência artificial para fazer uma avaliação, nos auxiliar, né? Na hora de produzirmos uma avaliação. Então, né, nós temos aqui algumas etapas, né? Então, que seria o planejamento, né, que é o uso da inteligência artificial para a realização do planejamento, a execução, né, de atividades, né? Talvez, eu não lembro em qual turma, mas alguém falou semana passada sobre otimizar o tempo, né? Então, às vezes, a gente fica horas ali preparando uma atividade, pensando em... Que nem a Viviane falou da rúbrica, né? Nossa, as primeiras rúbricas, como era difícil produzi-las, né? A gente ficava pensando no que colocar. E agora, né, talvez a gente possa usar a inteligência artificial para nos auxiliar e otimizar um pouco do nosso tempo também, né? Na preparação. Então, ela faz parte do planejamento, né, no momento da avaliação. Então, a gente tem, algumas plataformas, né, que automatizam esse processo da avaliação. Né? Então, como o Gemini, o ChatGPT, elas podem ser usadas para construir uma proposta de avaliação, né, focando ali no conteúdo que a gente quer usar, nas habilidades que queremos desenvolver, e nós também temos, por exemplo, quizzes, né? Vocês acabaram de fazer uma atividade ali no Quizzes, né? Gente, o Quizzes também tem a inteligência artificial, que a gente também pode usá-la para produzir uma atividade avaliativa. Não sei se vocês já usaram ou gostam de usar o Google Forms, né? Também a gente pode fazer atividade que já corrige instantaneamente. Né, durante a pandemia, eu usava bastante o Google Forms para fazer atividade avaliativa. Hoje já não tenho usado tanto, né, mas ele já dava um feedback meio que imediato ali, assim como o Quizzes. Né, então, essas são ferramentas que a gente pode fazer a avaliação online, né, Quizzes e o Forms. Mas aí, por exemplo, o ChatGPT, né, o Gemini, eles podem nos auxiliar na construção de uma avaliação para a gente aplicar com os nossos alunos. Aí nós temos ali a literácia,
né, que é um conceito, né, gente, que transcende a capacidade de ler e escrever, tá? Isso é a literácia, né, um conceito ali que engloba, né, a habilidade de compreender, interpretar textos, tá? Que o português faz isso, sim, mas nós também, né? Então, por isso que nós temos a literácia ali, né? Então, com o uso da inteligência artificial, o aluno também pode auxiliar os nossos alunos ali nesse processo de construção de textos, até de correção, né, se soubermos usá-las, né. E, por último, a personalização. Então, personalizar atividades. Mais ou menos o que vocês fizeram semana passada ali. Vocês pensaram numa atividade, criaram um comando, né, e acabou que vocês foram personalizando, né? Então, a gente pode criar e recriar, né? Vamos conversando com a IA e vamos tendo mais ideias ali para uma atividade que a gente queira executar com os nossos alunos, tá? Então, para termos esses itens aí, quando pensarmos em usar a IA, né, para desenvolvermos uma atividade ou até mesmo uma avaliação. Então, aqui, né, voltamos ao comando que nós vimos semana passada, né? Então, a gente falou sobre esses bons comandos. Então, quando a gente quer, né, pensar numa atividade e usar a IA, a gente precisa fazer um bom comando. A gente viu que isso ajuda bastante, né, na hora de conversarmos e isso nos sugerir atividades, né? Então, nós temos ali 4 elementos para fazer um bom comando, né? Que é a persona, a tarefa, o formato e o contexto, né? Então, hoje aqui o comando está um pouquinho diferente, porque a aula que nós vamos trabalhar hoje é outra aula, né? Nós vamos trabalhar com uma aula do ensino médio, né? E aqui a gente tem um outro comando, tá? Eu vou colocar esse comando para vocês no chat, se vocês quiserem digitá-lo, né? Ou no chat GPT ou no Gemini, para vocês verem aí, né, o que sai de proposta de atividade, tá? Então, eu vou pegar o comando aqui. Deixa eu só diminuir aqui, para eu copiar para vocês esse comando. Colocar no chat, eu já vou abrir o meu para vocês verem o que saiu desse comando, tá? Então, esse é um bom comando, né? Só para lembrar a construção de um bom comando. A aula é aquela aula sobre a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Eu vou abrir meu Gemini aqui para me mostrar para vocês o que apareceu. Aí vocês me dizem se saiu igual ou não. Eu vou compartilhar aqui ele. Ó, então, aqui está pedindo um resumo, né? O comando era, né, como professor de história, né, elabore um resumo claro, né, didático, também com 200 palavras, pensando ali nos estudantes do ensino médio, né, com uma linguagem acessível e objetiva. Então, esse é o comando. E aqui nós temos o resumo. Aí eu poderia continuar pedindo para ele elaborar uma atividade avaliativa, né? Era só eu ir construindo mais comandos. Então, esse é um exemplo, gente, deixa eu voltar aqui, de um bom comando, né, que a gente usa. Um comando ruim, né, assim podemos dizer, lembrando do que a gente falou semana passada, seria eu pedir só escreva um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Ele ia me dar um resumo bem amplo, tá? Então, agora, um comando melhor, né, um bom prompt, ali um bom comando, é você ir descrevendo e usando esses 4 elementos, né? A persona, a tarefa, o formato e o contexto, tá? E a partir disso aí a gente acaba tendo, né, resumos
mais específicos ou atividades mais específicas. Então, a gente, não sei se vocês andaram treinando os comandos aí, né? Mas eu essa semana andei pesquisando umas atividades e uns resumos e treinando a inteligência artificial, né? Para usá-la cada vez mais, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, se conseguiu digitar o resumo lá, se apareceu igual ou não. Sim, não, vocês estão tão quietinhos hoje. Eu coloquei no chat GPT, professor, o mesmo comando. Tá um pouco diferente. É que no chat GPT ele aparece diferente, né? Uhum. Mas deu o resumo também, assim. Deu um resumo, tem partes bem parecidas, mas assim, de uma forma, tá um pouco mais, eu acho que tá mais sucinto, acho que o do chat GPT do que do Gemini. O Gemini parece que tá um pouquinho melhor, tá mais tópico, né? Esse aqui ele tá mais em tópicos, olha, o que fez para mim, né? Ele fez mais em tópicos, ó. Ele tá em tópicos, na verdade. Né? E colocando, né, por exemplo, eu pedi um resumo com 200 palavras, né? Então, aí ele vai construir em cima disso. A gente pode continuar pedindo. A Margarida também falou que o do Gemini é melhor. Eu pedi no Gemini, ficou bem parecido, mudou uma palavrinha ou outra ali do seu, mas começou as 2 primeiras linhas iguaizinhas. Então tá bom. Então, obrigado, gente, aí por compartilharem comigo, ó. A Viviane também colocou o Gemini melhor. Eu não me decidi em qual dos dois eu gosto mais. Tem atividades que o chat GPT produz e parece que fica melhor. E tem algumas do Gemini, então, que eu tenho gostado mais. Nos últimos dias eu tenho testado bastante o Gemini. A Indianara colocou ali Gemini mais didático. Né? Na verdade, desde que eu conheci ele ano passado, né, quando eu fiz o curso, que eu comecei a usá-lo, eu tenho gostado de usar o Gemini. Já é até mais rápido, já acesso ali, né, e ele vai compreendendo as pesquisas que a gente vai fazendo e, né, já vai moldando ali parecido com aquilo que a gente gosta. Então, eu tenho usado hoje mais o Gemini nas minhas atividades e resumos, e até tá aparecendo ali do ladinho as últimas que eu andei testando ali, ó, criacionismo e evolucionismo, tava buscando atividades para o 6º ano lá, essa semana. A Vilma também escreveu que também achou o Gemini melhor. Ontem eu estava testando o Gemini ali, criando uns comandos, umas propostas de atividades para o 6º ano. Então, vamos lá, né, gente? Então, agora, a gente vai fundamentar a nossa prática. Retomamos ali sobre o comando, né? A gente vai trabalhar com o comando hoje de novo e com a inteligência artificial. Hoje a gente vai focar na avaliação. Então, a gente vai trabalhar com a aula, né, que é a aula lá da Primeira Guerra Mundial para o 2º ano do ensino médio. E a proposta, né, é fazer uma atividade avaliativa, né? Então, vamos, neste momento, aprender a fazer o uso da IA com foco na avaliação, tá? Iremos realizar algumas ações juntos nesse momento. Então, nesse momento, nós vamos juntos fazer algumas ações, tá? Relacionadas aí com uma atividade avaliativa, tá? Então, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão abrir o Gemini, pode ser, ou o chat GPT, quem já está com ele aberto, melhor ainda, tá? E eu vou colocar um comando para vocês, tá? Um outro comando. Agora, pensando numa atividade avaliativa. No primeiro comando que a gente fez, ele era um resumo, né? Agora, o comando, ele vai ser solicitando uma atividade avaliativa, tá? Então, ó, eu vou postar de novo ele aqui no chat. Daí depois vocês vão contar para mim o que apareceu, tá? Então, ó, esse é o comando que eu mandei ali para vocês, tá? Ó, como professor de história, cria uma questão de múltipla escolha sobre a Primeira Guerra Mundial
incluindo enunciado, e 4 alternativas, sendo uma correta. As questões devem abranger causas, principais eventos e consequências do conflito, adequadas para estudantes de ensino médio. Então, vamos ver o que vai aparecer. Eu vou colocar no meu também aqui para nós vermos o que vai aparecer. Eu vou iniciar até uma nova conversa. Ó, o meu ele já elaborou uma questão aqui. Ó, primeira questão, a Primeira Guerra Mundial, com alternativas, e ele colocou a resposta correta aqui, tá? Como eu pedi. Poderia continuar. E para vocês, gente, alguém usou o Gemini, o ChatGPT, apareceu parecido, como que foi? Eu usei o Gemini, mas ficou assim, bem a nível de, sei lá, 8º ou 9º, não ensino médio. Bem simples. Qual dos seguintes eventos desencadeou diretamente a Primeira Guerra Mundial? Crise de 29, assassinato do arquiduque austríaco, Revolução Russa ou Guerra Franco-Prussiana? Achei bem simples, assim. Ó, ficou diferente as questões, né? Ó, a gente usou o mesmo comando, gente, e ele fez questões diferentes. Ó, a Viviane também falou que o dela também ficou um nível bem fácil, né, igual a da Márcia. Né? Mas alguém, gente, ficou diferente, ficou questões iguais. O meu ficou um pouquinho diferente, mas também um nível bem tranquilo. Tipo 9º ano, assim. Olha, e a Indianara colocou que o dela no Gemini, né, ela fez, que ficou bom e com as justificativas das erradas. Ó, eu posso pedir, né, justifique porque as outras estão erradas. Professora, pode falar. Quando eu faço essas avaliações pela inteligência artificial, sempre lanço lá qual turma que eu quero. Para os alunos do 3º ano do ensino médio, para os 8º, para o 9º, e eles fazem também com a dificuldade, né? Difícil, fácil, eu já lanço o grau de dificuldade na mesma pergunta, né? Igual o caso ali, eu escreveria assim, né? Elabora a pergunta, e para os alunos do 3º ano do ensino médio, com dificuldade média, ou fácil, ou difícil. E sempre, assim, as perguntas saem conforme o nível da turma, né? Tem umas bem difíceis também, quando coloca um nível muito difícil. É até difícil de responder eles. Obrigado, Valcir. O Valcir entrou num ponto importante. Até agora a gente não colocou o nível das questões que a gente gostaria, né? Então, talvez, para que elas ficassem mais elaboradas, a gente colocar nível difícil, né? O nível fácil. Então, isso também pode fazer parte do nosso comando, né? A Viviane colocou aqui que no ChatGPT a questão veio nível para ensino médio, usando o mesmo comando. Então, lá ele já elaborou a questão um pouquinho de um nível, né, condizente com o que vocês solicitaram, né, no comando. E ele elaborou, gente, questões diferentes para todos nós, usando o mesmo comando, né, ali relacionado com o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, né. Então, a minha questão que ele fez, né, foi o conflito de proporções globais que transformou o mapa político e social do mundo. Sobre as causas, eventos e consequências dessa guerra, assinale a alternativa correta. Né? Então, claro, também não é uma questão muito difícil, mas é um pouquinho mais, talvez, do que algumas que vocês relataram ali que acabou saindo. Mas a gente poderia colocar no comando, né, que essa questão fosse de nível mais difícil, talvez para usar ali com o ensino médio. Eu fiz isso, prof, copiei o mesmo comando, coloquei primeiro do jeitinho que você pôs ali, e depois só acrescentei nível difícil. Depois do ensino médio, eu coloquei nível difícil. Já mudou completamente o perfil da questão no ChatGPT. Primeiro é uma questão, como foi falado, mais a nível de 9º ano ali e tal, a outra já veio num nível um pouco mais elevado.
Então, ela já elaborou questões mais, né, um nível um pouquinho mais difícil. É algo que a gente pode colocar, né, também, né, faz uma questão fácil, depois pede uma questão difícil, a gente vai, né, colocar, a gente pode até ir conversando ali, podia pedir, elabore mais uma questão com nível difícil, né, no outro comando ali, e aí ele iria elaborando, né, a gente vai conversando, gente, com a inteligência artificial e vai saindo algumas propostas, tá? Então, vamos lá, vamos testar, né, gente? Então, aqui é a aula, né, a aula que nós vamos usar hoje, né, a aula da segunda série do ensino médio, ali a aula 9, né, eu vou colocar ela no chat para vocês, porque caso vocês queiram usá-la, queiram abrir, vocês já estão com ela aqui, tá? Depois ela vai estar no material, mas eu vou colocar aqui também. Ó, a Indianara falou que no chat GPT dela ficou bem básico as questões. Então, ó, gente, essa é a aula, né? Vou deixar vocês darem uma olhadinha na aula aí, né? Uns minutinhos. E aí a gente já conversa, tá bom? Só para vocês olharem ali a aula. Então, ela tem ali o objetivo dela, né? O descritor 17, que é o qual nós vamos trabalhar, né? Com essa habilidade, compreender os desdobramentos de conflitos políticos ao longo da história. E ali tem, né, os conteúdos, características da Primeira Guerra, desdobramentos geopolíticos e econômicos da Grande Guerra. E temos, né, o pré-início de conversa ali, a fotinho do início da aula, né, que tem o filme 1917. Tá? Assistiram esse filme? Sim, não, sim. Alguns não, alguns sim. É interessante. Eu já assisti também o 1917. A Eliane também não. Então, vamos lá, né? Vocês estão dando uma olhadinha na aula, né? Eu não tenho mais o ensino médio em história, então, gente, eu não posso dizer que eu já cheguei nesse conteúdo ou não, né? Mas eu só tenho projeto de vida agora no ensino médio, tá? Mas vamos conversar um pouquinho sobre a aula, tá? Então, nós estamos vendo ali o para início de conversa, tá? Então, tem, né, o trecho do filme ali falando das trincheiras, né? E falam, né, um pouquinho sobre o filme, né, e também que ele se desenvolve basicamente, né, a gente é a vida, né, do soldado ali. Ah, tá bom, fique tranquilo. Tem uma perguntinha ali, o que eram as trincheiras, tá? Alguém poderia responder? Só para a gente trabalhar um pouquinho com esse contexto. Tá bom, Viviane, pode deixar conectado. Alguém poderia responder, gente, o que eram as trincheiras? A perguntinha que tem ali na aula? O inferno dos soldados. Obrigado, Jair. Tá lá. Eu tenho uma certa experiência, não de guerra, mas fiquei muitos anos no Exército. Eu nunca imaginei que nós fôssemos ver homens nas trincheiras de novo. 2025 estamos vendo na Ucrânia, né? Acho que a trincheira naquela época foi um inferno para cada um que lá esteve. Não tem outra palavra. Obrigado, Jair. O Jair já respondeu as duas ali, né? A questão do que eram as trincheiras e o cotidiano, né, gente? Porque... Conforme o Gemini aqui em 20 palavras, trincheiras era uma vala defensiva, longas e estreitas, cavadas no solo, oferecendo proteção aos soldados da Primeira Guerra Mundial em condições precárias, em 20 palavras. Professor? Os alunos fazem isso, professor. Você usou a expressão correta. Fala. Sim. Você me entendeu, né?
Obrigado, Jair. Obrigado, Valcer. Isso mesmo, né? A inteligência artificial deu a resposta correta ali, né? É bem isso que o Valcer falou. Os alunos já iam logo recorrer, né, para pesquisar. Ainda mais se tiverem com o Gemini e o Chat GPT disponíveis, né? Já vai rapidinho ali para perguntar. Gente, era só para a gente, né, conversando aí sobre a aula, né, fazer essa interação, né, para entrar também nessa questão do descritor, né, que está apresentado ali, né, os desdobramentos do conflito político ao longo da história, né, e também para os alunos compreenderem o que foi a trincheira, né, porque não adianta só eles pesquisarem, né, mas entender um pouquinho da situação, né, horrível e que os soldados foram submetidos ali durante, né, a guerra, tá? Então, nós vamos, a partir de agora, tá, gente? Pode falar, Elita. Desculpe, errei o comando ali. Ah. A professora falou de 1917, tem aquele Nada de Novo no Front. Ele é muito bom. Os alunos que assistem dá um trabalho bem legal, porque eles discutem, eles se interessam pela guerra. Eu tive uma turma, o ano retrasado, eles tinham assistido todos de guerra, assim. Pensa num trabalho legal que a gente fez, que a gente ia discutindo. E esse Nada de Novo no Front, você assiste. A professora assistiu também, a professora Kathleen. A gente assiste 15 minutos e vê que faz uma hora que a gente está assistindo. E é muito legal a questão da euforia deles no início da guerra. O início do filme já é impactante. Então, assim, passando 15, 20 minutos para os alunos já é suficiente para mostrar o que foi a guerra, a ilusão que os jovens teriam desse nacionalismo, né? É bem legal. Quem já trabalhou sabe como é muito bom esse filme. Obrigado, Elida, bem lembrado, né? E é um filme com uma visão diferente, né? O Nada de Novo no Front. São alemães, né? Então também é bem bacana. Não sei se vocês já assistiram. Esse tem na Netflix, Nada de Novo no Front. O 1917, eu acho que não tem. Não me lembro agora aonde eu assisti, mas esse o Nada de Novo no Front é bem isso que a Elida falou também. Traz aquela euforia de, nossa, eles estão indo para a guerra felizes no começo, né? Tipo aquilo, vou, né? Como se fosse algo maravilhoso ir para a guerra, né? Não sei se vocês já assistiram esse também, mas é um bom filme para mostrar para os alunos também aí o começo dele. A Margarida escreveu, além dos relatos, tem várias imagens das trincheiras. Ah, sim, né? Para mostrar, porque eles têm dificuldade de visualizar a vala, né? De como era essa vala, né? A altura e tudo mais. Então, com as imagens e nos filmes, eles conseguem visualizar bem esse contexto, tá? Então, gente, agora, né, nós vamos aí... pode falar, Cláudia. 1917 tem da Globoplay e também no Prime Video também. Ah, então, obrigado, Cláudia. É bom saber que tem no Prime aí, que o Prime eu tenho acesso. Se precisar, dá para a gente, né, pegar ali. E, né, gente, a gente trabalha, começa a aula trazendo um recurso audiovisual, porque eu, pelo menos, gosto de filmes, né, e a gente tem muitos alunos que também gostam, né, que, nossa, você traz ali um trecho que seja para apresentar para eles gostam muito, né, e principalmente quando a gente fala de guerra, né, pode falar, Cláudia. Então, professor, eu não sei dos colegas aí também na escola de vocês, mas nós estamos enfrentando alguns problemas para acessar essas plataformas na escola, né? Algumas delas não são permitidas, né? Então, não sei quais elas podem, quais não podem, então é muito difícil. A gente às vezes tem que pegar, comprar link, pegar desses sites aí piratas, né? Porque não é bem complicado. Não tem conseguido não abrir mesmo. A gente tem usado já de outra forma, né? Obrigado, Cláudia. Na verdade, é até o YouTube, gente. Quando eu quero, eu saio da guia anônima e eu entro na minha guia, sabe? Eu abro uma nova janela lá e às vezes eu coloco até a minha conta
do Gmail para eu conseguir acessar com mais facilidade, tanto o YouTube quanto essas plataformas. Não sei se talvez na TV de vocês funcione no Educatron, sabe? Eu não abro guia anônima, porque se eu abrir guia anônima, eu não consigo acessar nada. Eu abro uma janela normal, uma guia nova lá, e aí eu vinculo a minha conta Google e eu consigo acessar. Esse ano eu não usei ainda nenhuma plataforma dessas de filmes. Só usei o YouTube e deu certo. Mas até vou testar amanhã para ver se vai abrir na escola esse ano. Daí eu conto para vocês semana que vem. Ó, a Viviane escreveu aqui, que a Margarida escreveu, né, das trincheiras, a diferença, e a Viviane colocou, eu uso rede canais, no Educatron funciona. Tem algumas opções de filmes, ó. A Indianara colocou, nós salvamos o link, né, no e-mail. Que daí, ó, Cláudio também falou que faz igual a Indianara. E aí dá para usar. Vou testar fazendo assim, salvando o link, então talvez seja mais fácil, né, para a gente poder acessar essas plataformas, né, e trabalhar com os alunos, porque é um recurso visual bem interessante, né, principalmente quando a gente está trabalhando esses contexto de guerra, e parece que eles se concentram mais, né, quando a gente envolve ali os trechos do filme, né, com o conteúdo em si. Então, nós vamos, gente, né, falar um pouquinho aí sobre, né, essa aula, né, e sobre a avaliação agora. Mas antes, né, tem aqui para lembrar sobre a recomposição da aprendizagem, né, como nós, em História, né, vamos desenvolver habilidades, né, voltado aí para a recomposição da aprendizagem, através da leitura e análise de imagens, que é isso que a gente estava falando agora com os filmes. Tá bom, pode ir. É isso que a gente estava falando agora com os filmes, né? Eu relaciono ou com uma imagem, com uma foto, com uma charge, né? Mas também, como a gente, né, falou lá na nossa segunda reunião, sobre as habilidades que a gente desenvolve enquanto professores de história aí com os nossos alunos, pensando, né, no SAEB, na recomposição da aprendizagem, e é a leitura e análise de imagens, né, e nós fazemos isso muito, tá? Então, nessa aula, que tem o trecho do filme e algumas outras, a gente pode usar, pode inserir alguns a mais, né, para mostrar para eles. Então, né, isso a gente facilita a compreensão de conceitos históricos, estimula o pensamento crítico, aumenta o interesse e a participação dos alunos, né? E aí a gente tem fotografia, pinturas, mapas, história em quadrinhos, filmes, documentários, né, charges, né? Hoje ainda eu estava trabalhando com o 9º ano a revolta da vacina lá, e mostrei para eles várias charges, né? E eles ficaram curiosos para tentar compreender o que estava acontecendo. Alguns já relacionaram com o momento atual, que foi bem interessante. Então, através das imagens, eles foram analisando. E nós fazemos isso, né? Nós trabalhamos, gente, esses descritores, né? A hora que a gente está desenvolvendo o nosso conteúdo. Tranquilo, Margarida, não fique tranquilo. Então, vamos lá. Então, gente, agora nós vamos para o nosso Em Ação, tá? Então, no Em Ação de hoje, eu vou separar vocês novamente em 4 grupos. Vocês vão desenvolver uma atividade avaliativa usando a inteligência artificial, tá? Então, vocês vão alinhar ali com o descritor, que é compreender os desdobramentos de conflitos políticos ao longo da história. Nós vamos usar essa mesma aula, né, da Primeira Guerra Mundial. Lá no grupo, vocês escolhem um redator para escrever no documento e alguém para apresentar, porque depois a gente vai fazer a apresentação. Explorem uma ferramenta de IA, gente, Gemini, ChatGPT, a qual vocês quiserem lá no grupo. Construam um comando, né, um bom prompt, para que a inteligência artificial gere uma atividade avaliativa sobre o tema. O tema é a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ali conversem, construam e peçam para a inteligência construir uma atividade avaliativa para vocês. Tá. O nosso material de apoio hoje, ele é um pouquinho diferente, ele não é colaborativo,
Cada grupo vai ter que fazer a sua cópia, tá? Eu vou colocar ele aqui, tá? O link, daí vocês vão ter que fazer a cópia, tá? Eu vou colocar aqui, mas depois eu posso ir de grupo em grupo também para fazer a cópia, né? Gente, lembrando que vocês hoje colocam, né, no portfólio, a hora que vocês fizerem a cópia, ó, ele vai abrir assim, ó. Daí não é individual, é em grupo. Então, o grupo 1 vai fazer uma cópia para compartilhar. Tem a explicação, tem o prompt, e aqui vocês vão colar o comando que vocês criarem, tá? E aqui, né, vocês vão colar as atividades que saíram, né, dessa proposta, tá? Então, cada grupo vai ter o seu, tá bom? Então, eu vou separar vocês em grupo, aí eu já coloco de novo ali. Pode falar, Eliane. Aquele link lá no início, em ação, é aquele que eu vou colocar na minha... Não, é esse que você vai que o grupo vai fazer a cópia e vai escrever. Tá, Do grupo só que vai fazer. Uhum. Lá tem um link em ação, então não é aqui. Não, é que assim, hoje o grupo vai fazer a cópia. Ah, então tá. Então, vou pagar. Eu tinha copiado aqui. Isso. Do grupo vai fazer a cópia. É aquele link que está lá no mural, é esse que eu postei aqui para vocês que pede para fazer cópia, tá, gente? Então, daí no grupo, quem fizer a cópia, daí compartilha com vocês, ou também depois vocês, esse do grupo que editar, pode colocar no mural do Classroom, tá? Coloca aqui, ó, gente. Vou mostrar para vocês. Coloca aqui nos comentários, ó. Vem aqui, coloca grupo 1 e embaixo o link. Daí nós vamos ter todos aqui. Para caso alguém não consiga fazer ele nesse momento, depois tem o material para fazer. Eu vou abrir as salas temáticas e vou separá-los, né, em 4 grupos, aí vocês, até vou parar o meu compartilhamento, a minha apresentação, eu coloco o comando de novo. Vocês vão ter 20 minutos lá para vocês elaborarem a atividade. Vou abrir as salas. Vou colocar 20 minutinhos. Deixa eu ver se os grupos ficaram iguais, tá? Não, temos grupos com menos. Então, peraí que eu vou reorganizar. Eu vou deixar o grupo 1 aqui na Meet principal, tá? Acho que vai dar 5 em cada um. Só vou confirmar. Deixa eu ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Cinco em 1. Acho que vai ficar todos com 5. Bem certinho. Então, ficou com 5, tá? Cada grupo. Só organizei aqui. Então, o grupo 1 que vai ficar aqui na Meet principal. Ficou a Dinara, a Ivone, a Lucimara, a Margarida e a Miriam. O grupo 2, a Ana Luísa, a Eliane, a Élida, a Indianara e a Márcia. O grupo 3, o Felipe, o Jair, o Marcos, a Vilma e a Viviane Grazielli. E o grupo 4, o Cláudio, o Júlio, a Michele, o Valcir e a Viviane, tá bom? Então, estou abrindo as salas e vocês podem ir. Eu vou passando nas salas, gente, para levar o link de novo.
Então, ó, gente, o documento está aqui, vocês escolhem alguém para fazer a cópia e depois essa pessoa compartilha aqui mesmo com vocês a cópia que fez, para vocês poderem colocar no portfólio de vocês, tá bom? Vocês são o grupo 1, eu só vou lá rapidinho passar nos outros grupos e daqui a pouco eu volto, porque para que ninguém fique sem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alguém já fez a cópia? Você fez a cópia? Eu fiz a cópia. Margarida? Pronto, ok. Eu, Aí, Margarida. onde é que tu joga daí? Tá? Eu já fiz a cópia. Agora a gente tem que fazer aquele comandozinho pedindo para elaborar a questão. Ela quer uma Aquele atividade, igual né? como professor de história. Isso. Mas Bem parecido com o que ela fez. só que essa parte da aula de história é a parte mais do fim da guerra. Não é a parte da guerra inteira, é só a parte que fala ali dos acontecimentos ali que mudam os rumos da guerra, e fala do final do uso das tecnologias e os tratados de paz. Mas pelo que eu entendi, ela quer dessa aula, né? Sim, dessa aula. Então, acho que pode acrescentar isso aí na hora de elaborar a pergunta, né? Faz aquele comecinho, como professor de história, igual ela fez aqui, ó. Como professor de história, filha, só um minuto. Como professor de história, elabore, né, uma questão, sei lá, a gente daí escolhe de múltipla escolha ou dissertativa, sobre a Primeira Guerra Mundial, aí coloca, destacando aí o uso das tecnologias ou o que a gente quiser. Né? Sei lá. Eu não sou boa nisso, Ali tem que não, especificar gente. quantas Eu alternativas confesso também, né? Isso, daí a gente coloca Não tem? tudo certinho. Né? Minha internet tá muito ruim Então, hoje. A minha caiu umas 3 vezes. Ai, tá péssima, não sei nem por quê. Eu acho que é o horário também, não sei. Estão usando muito. Só uma vai clicar lá no fazer uma cópia, Eu vou fazer né? o seguinte, eu vou escrever aquele comecinho, aí depois... Ótimo, por isso que eu voltei só agora. É só uma que faz a cópia, né? É, porque daí depois vai passar a jogar o link, é isso, né? Ó, daí depois eu compartilho, coloco o link aqui no chat daí. Pera aí. É. Uhum. Deixa eu colocar igual ela fez lá. Pera aí. Eu tenho 55 mil coisas abertas. Meu Deus. Aqui. Vou colocar aqui. Daí vamos usar o Gemini mesmo? Melhor, né? Não sei qual que vocês... Vocês já fizeram a implementação de vocês? Fere. Teve uma que caiu. E ela quer, no caso, na parte da avaliação, ela quer que a gente trabalhe com inteligência artificial também? Ou não há necessidade? Eu acho que não há necessidade. Eu pedi para fazer lapbook porque eu... eu fiz um lapbook. Eu fiz sobre o voto feminino. Uhum. Mas aí você pode colocar... Eu peguei a parte da Revolução Industrial. Você pode fazer daí depois aqueles critérios. No final, eu lá, fiz quizzes ali. Eu elaborei a parte do... alternativas. Tá? Mas eu fiz. Eu não usei inteligência artificial. Será que tem problema? Deixou a porta meio aberta. Acho que não, né? Eu já tinha realizado, agora que ela foi falar uma parte da inteligência artificial, eu já tinha feito, elaboradas as questões para avaliar, né, a turma, né? Em cima do tema trabalhado. Eu fiz igual ela fez o comecinho, ó. Como professor de história, criei uma questão de múltipla escolha sobre a Primeira Guerra Mundial.
incluindo enunciado e quatro alternativas, sendo uma correta. As questões devem abranger, aí a gente coloca o assunto. O que a Lucimara tinha falado? Lucimara? Acho que ela está contando. Oi. Eu fiz uma aqui Eu fiz uma pergunta aqui só referente ao final da guerra, daí saiu da questão ali dos tratados de paz. É que essa aula 9 é só do fim da guerra. No início fala ali do uso de novas tecnologias, aí fala dos dois acontecimentos lá que os Estados Unidos entra e a Rússia sai, e aí fala dos tratados de paz, então tem que ser referente a isso, as perguntas ali. Quanto a esse tema, né? Fala também das trincheiras. A abertura da aula começa com as trincheiras. O que vocês acham? A gente pode escolher uma coisa só, né? Para não... Na parte da retomada mas fazer aqui... É para fazer o quê? Uma pergunta? Daí é muito pouco. É uma atividade, né? Tá, mas eu estou falando, se a gente fizer umas questões... Pode ser de múltipla escolha ou não. Ali na parte da retomada, fala... Pode ser uma questão dissertativa. Pode ser uma questão discursiva. Pode usar imagem sobre as trincheiras. Pode usar imagem sobre tecnologia. Não precisa ser de múltipla escolha. Tem uma também ali que é do mapa, que ele foi totalmente redesenhado. Vocês querem que faça uma questão aberta ou uma questão de múltipla escolha? Eu acho que para avaliação, pelo tempo que a gente tem, acho que seria melhor. Já tem questão aqui de múltipla escolha. Tá. Sobre as Não, estou dizendo para a parte de como ela quer, no caso, para ser rápido, entendeu? Sobre... Não ficaria assim tão abrangente. Então, a gente pode colocar sobre as mudanças, as consequências da guerra, as mudanças sofridas pelo mapa da Europa? Pode ser. Eu vou colocar aqui e a gente testa. Olha uma que eu coloquei ali no site, no chat. Estou dando um pedaço da questão, deixa eu olhar. Só um minutinho, Jamil. Está com o microfone desligado, Margarida. Qual o comando que você usou? Porque daí a gente tem que colocar o comando e a questão. Aqui para mim aparece, Lucimara, só a partir de afirmações descreve corretamente. Não aparece nada antes. Para mim também. Está faltando um pedaço da questão. Eu coloquei ali o resto, acho que eu tinha copiado um pedaço. Não, mas falta a pergunta. Mas tem a pergunta. Mas ela colocou a pergunta ali, o tratado... Foi esse, né? Para mim não aparece. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras... Estou para o Gemini. Sim. Mas o que você perguntou pro... Não aparece a pergunta, né? Eu não consigo ver a pergunta. O prompt, tu quer saber? Deixa eu ver o que eu perguntei. Tem a pergunta ali, qual das seguintes afirmações? Já vou, filha, só um minuto. Filha, mas eu tô em curso, eu não posso. Já vou, deixa eu só terminar aqui. Não foi essa? Qual das seguintes afirmações escreve corretamente uma dessas condições? Por isso?
É. Nossa, minha internet também tá ruim, ó. Eu já mandei, ó. Não sei se apareceu aí, porque aqui a minha tá bem ruim também, ó. Não. Aqui, ó, sim, para mim tá aparecendo, já que eu Aqui mandei. tá ali, ó. Elabore questões Essa aí. sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, nível difícil para ensino médio. Ah, tá. Essa já é a segunda, ou é aquela primeira? Não, esse é o prompt da primeira. Agora sim. Ah, tá. Beleza. Aí surgiu aquela ali com 4 alternativas, né? Eu vou arrumar aqui. Tá terminando? Até que essa não ficou tão simples, né? Acho que até que dá para usar essa daí. Tem uns que fica muito fácil. Isso é para o ensino médio? Essa aula? Ensino médio. Eu pedi nível difícil ali, né? Não, tá bom, gente. Ó, não vamos querer se iludir, né? Tipo. Querer dizer, vamos cair na realidade. Nossa, né? Por favor. Nada. Que na verdade dizem que uma prova tem que ter questões fáceis, média e difícil, né? Então tem que ter um pouco de cada. Aí depende da turma também, né? Isso. Eu com a turma que é tudo fácil, também. mesmo assim é um caos. Aí no final tem que aprovar todo mundo. Ah, não. Às vezes você elabora uma prova e diz assim, poxa, isso aí todo mundo vai acertar. Eu acho que essa aí tá bom, senão vai acabar, são só 9 minutos ainda. Vou colocar o link aqui. Põe que deixa eu vou copiar aqui, senão depois a gente perde. Você vai pôr no chat o link? Eu também já vou copiar aqui. Vou. Daí eu fiz a pergunta completa aqui, ó. Mandei, mas tá... Lento. Tá, mas vai nada no meu... Sim, tá. Tá demorando mesmo. Chegou. Gente, tá muito lenta a internet, tá bem ruim. Mas, ó, mandei, tá? Eu coloco lá no mural para vocês, caso alguém depois queira. Agradeço. Que daí eu já vou organizo lá. Coloco o grupo 1 e o link embaixo. Tá. Posso, Cecília, pera um minuto.
Seria uma atividade apenas, né? Sim. O meu já está ok aqui. A Margarida arrumou a questão lá? Aí dá para entrar pelo link ali para ver. Tá certinha a questão aqui. Tá. Uhum. Ah, eu arrumei. Vocês abriram para dar uma olhada? Eu só arrumei ali. Nossa, gente, tá muito ruim. Eu acho que é hoje mesmo. A internet. Uhum. Acho que toda parte. Tá, gente, eu fico sem internet todo dia. Tá tenso ultimamente. Não, abriu aqui, tá bem legal. Tá boa. Professora, aproveitando que a senhora está aí já, na parte da avaliação, para avaliar o trabalho deles, que eles realizaram a implementação, né? Eu fiz questões utilizando o quiz. Só que eu não usei inteligência artificial. Eu tenho que usar inteligência artificial, eu mesmo posso elaborar uma atividade utilizando o quiz para avaliar os meus alunos. Você pode, se a gente pensar que o Quizzes é uma inteligência artificial, você pode você também elaborar. Sim. Não precisa só usar a IA que tem lá dentro, né? Posso... Ah, então tá, só falta essa parte aí. Sim. Eu já tinha elaborado. Ah, então, beleza. Olá. Olá. Já foram todos abduzidos? Conseguiram finalizar? Sim? Então, tá bom. Então, gente, vamos fazer o compartilhamento, tá?
nesse momento aí dos grupos, o que vocês criaram de comando, né? E também a atividade que, né, a inteligência artificial aí produziu para vocês, tá bom? Eu só vou, antes de eu deixar o grupo 1 começar, eu vou mostrar aqui, enquanto o grupo estava conversando e eu estava aqui, né? Eu coloquei, gente, já no mural, ó, do grupo 1, tá? Ó, eu coloquei aqui grupo 1 e o link do Em Ação deles. Caso os outros grupos queiram também colocar, para caso, né, não conseguiram pegar o link, quiserem acessar, né? Ó, ele tá aqui, ó, coloquei do grupo 1, daí falta dos outros 3 grupos. Vocês podem colocar, ou se quiserem colocar aqui no chat, eu coloco lá. Pode falar, Michele. Eu acho que o meu apareceu aí, né, professora? Eu compartilhei ali no mural. Ah, então ele já, é só eu atualizar, ele já tá. Daí eu acho que eu pus grupo 4, daí pus para minha equipe do grupo 4, tá lá no mural daí, tá? Ah, então tá bom. Então eu já vou colocar do grupo 2 também, que a Elida colocou aqui, e aí assim fica mais fácil, tá bom? Vou parar aqui a minha apresentação para o grupo 1 apresentar. Então, grupo 1, fique à vontade. Tá difícil aqui por causa da internet. Tá bem ruim. Você quer que eu compartilhe e você só fale, Margarida? Tá muito lento. Pode ser. Tá, então eu compartilho. Já abri aqui. Obrigada, porque tá bem devagar aqui. Nós fizemos aquele início, tá? Como foi feita na questão modelo, como professor de história, aqui uma questão de múltipla escolha sobre a Primeira Guerra Mundial, incluindo 4 alternativas, sendo correta sobre o fim da guerra, nível difícil para o ensino médio. E apareceu o Tratado de Versalhes, que é uma questão clássica, né? Achamos que é uma questão ok para ensino médio, ela fica ali uma questão intermediária, ela não é tão difícil, mas não é uma questão tão fácil, né? Para levar essa discussão, né, da importância dos tratados, nós podemos falar que é o que está pedindo ali o descritor, porque afinal de contas foi o Tratado de Versalhes que levou a outros conflitos, né? Então, para abranger ali o descritor dos desdobramentos políticos ao longo da história. Dá para falar já do final da Primeira e falar daquilo que vem depois, né, com a Segunda Guerra Mundial. Não sei se as minhas colegas querem complementar, falar mais alguma coisa. Então, isso aí, obrigada. Então, ao grupo 1, deixa eu parar o meu compartilhamento para o grupo 2. À vontade, grupo 2. O nosso ali foi elaborado principalmente pelo professor Marcos, e nós também colocamos ali um pouco sobre qual é o comando certo a dar na hora da elaboração, porque na hora que a gente pediu da primeira vez, a gente colocou mais de maneira geral e ele acabou dando umas questões muito simplificadas. Então a gente teve ali que dar uma melhorada no comando para utilizar os níveis, os critérios que os alunos foram colocando. Então a gente elaborou ali o seguinte comando: você é um professor de História do segundo ano do ensino médio, partindo da apresentação de slides anexadas, elabore uma avaliação com 5 perguntas objetivas com diferentes graus de dificuldade e 2 questões discutivas que procure evidenciar que os estudantes consigam compreender os dobramentos de conflitos políticos ao longo da história. Ali embaixo ele vai colocar o objetivo, então ele já colocou o descritor que era pretendido elaborar, e embaixo as questões. Então ele deu uma questão de nível fácil, 2 questões de nível médio e 2 questões de nível difícil. E aí a gente pediu para ele também, durante as discussões, seria interessante elaborar um texto de apoio para as demais questões. E aí está ali as questões com texto de apoio, né, para eles puderem responder as questões dissertativas.
Muito bem, então obrigada ao grupo 2 também aí pelo compartilhamento, né? Vamos vendo as questões, gente. Os comandos vai saindo as questões aí. Grupo 3. Somos nós? Acho que sim, Diana. Nós éramos o 2 ou 3, professora? Acho que vocês são o 3. Ah, então, desculpe, ele coloquei Então, eu vou errado. mudar lá. É. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho. Nós também ficamos na dúvida com relação à elaboração do comando, e a nossa preocupação foi deixar bem claro para que ele fizesse as questões baseadas no descritor, que é a questão dos desdobramentos dos conflitos políticos ao longo da história. Então, fizemos aqui, professor de História, criar avaliação de nível médio com uma questão de verdadeiro ou falso, uma questão aberta e uma questão de múltipla escolha, considerando os desdobramentos e as consequências da Primeira Guerra Mundial, para ser realizada por alunos do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. E ele vai elaborar a avaliação, né? Eu achei que ela ficou até mais simples do que para ensino médio, está mais para nono ano, certo? E ele vai falando ali a respeito, primeira questão é simples, né? Verdadeiro ou falso, julgando as informações, considerando, né, as consequências da Primeira Guerra Mundial, é a primeira questão. A segunda questão é a questão aberta, né, explique com suas próprias palavras de que forma o Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra, influenciou o período entre guerras e quais foram algumas das suas principais consequências para a Alemanha. E aqui a terceira questão, de múltipla escolha, a Primeira Guerra Mundial, as suas consequências sociais e políticas em diversas regiões do mundo, né? E o desdobramento político, qual a alternativa que melhor descreve uma das principais mudanças no mapa político europeu após 1918, que entra naquela questão nossa de recomposição, né, prof? Da gente comentar a respeito da análise das imagens, mapas, tal. Então, esse foi a nossa atividade. Alguma coisa, meninas, que queiram complementar? Muito bem, obrigada. Obrigada. Então, agora vamos ao grupo 4. Sou eu. Deixa eu... Nós utilizamos, professora, duas inteligências artificiais. Deixa eu ver, compartilhar aqui. Vai acontecer. Ontem hoje foi trabalhar inteligência artificial, como resolver? Nós utilizamos o Canva, o gerador de imagem pela inteligência artificial. Ali eu colocamos como pergunta, né? Como professor de História do ensino médio, do segundo ano, elabore uma imagem para uma atividade avaliativa e criativa de nível intermediário sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí ele nos deu essa imagem aqui, que era de uma trincheira. Baixamos a imagem e colocamos lá no Gemini a imagem baixada com a mesma pergunta, né? A pergunta, então, seria... A pergunta foi, como professor de História, a mesma pergunta, né? Do ensino médio, segundo ano, elabora uma atividade avaliativa e criativa de nível intermediário sobre a Primeira Guerra Mundial, referente à imagem acima. Ele nos deu, então, essa atividade. Primeiro, a observação da imagem, através de elaborou algumas perguntas de interpretação da imagem, depois, em duplas, para fazer uma carta sobre o soldado, assim como também uma legenda expansiva, e depois disso aqui ele pediu para fazer o compartilhamento. Então, foram duas imagens, uma com a ideia interpretativa, né, e a outra como também perguntas e respostas. Né. Essa foi a ideia do grupo aqui. Obrigado também ao grupo 4, gente, a todos, né, desenvolveram aí o comando, né, às vezes a gente se bate um pouquinho para fazer esse comando, né, mas ele acaba saindo, né, a gente vai conversando e ele vai saindo. Eu vou compartilhar, gente, queremos te ouvir com vocês, né, o nosso formulário para vocês irem preenchendo, enquanto aqui eu vou finalizando a reunião, né, enquanto vocês estão preenchendo.
Mas obrigado a todos pela colaboração, pela participação, pelas contribuições, né? Eu fui passando nos grupos e vendo ali os comandos e a organização, né, de todos os grupos. Vamos lá. Enquanto vocês estão preenchendo, eu vou... Hoje a minha internet também tá lenta, gente, não é só de vocês. Tá demorando para compartilhar. Então, a gente já fez o compartilhamento, já mandei o formulário do Queremos Te Ouvir. Então, assim, gente, hoje, né, encerramos aqui sobre a IA, né? Semana que vem a gente vai falar do brainstorm. Então, né, quais os benefícios da IA voltado para avaliação e aprendizagem dos estudantes? Essa é a nossa síntese de hoje, né? Como que vocês veem essa vantagem? É TB a nossa turma. TB. Né? Então, ela pode ser uma ferramenta de auxílio, né, para a gente desenvolver as atividades, né, fazer a gente ganhar um tempo aí, então a gente pode usar ela como um recurso para nos auxiliar. Tá? O portfólio, que eu já falei para vocês, né, reunião 6, né, é o último que vocês vão descrever e vão colocar link, porque semana que vem a gente encerra ele, mas é com 2 formulários que vocês vão preencher, tá? Então, é tranquilo. Então, obrigado aí quem já foi preenchendo e colocando, né? Gente, esse aqui era o formulário que eu já compartilhei com vocês, para vocês já se organizarem e colocarem os nomes de vocês lá para as apresentações, né? Aqui nós temos o Saiba Mais. Os slides já estão no mural do Classroom, tem alguns artigos e reportagens sobre a inteligência artificial e a escola, né, e a educação. E aí, vamos fazer o nosso print da reunião de hoje, né? Obrigada a todos que preencheram o formulário, colocaram as contribuições, tá? Então, vamos ligar nossas câmeras aí, arrumar os cabelos, né? E vamos lá, vamos fazer o print. 1, 2, 3 e foi. Isso, muito bem. Então, gente, obrigada a todos pela participação. Tenham uma boa noite, uma boa semana. E nos vemos semana que vem na segunda. Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá bom, gente? Bom descanso e até segunda. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa semana. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais. Boa noite, pessoal. Até